Senhor para os irmãos e boa tarde para todos. Eu estava numa meditação devocional na Palavra de Deus, meditando até em passagens que eu já reli, passagens que é muito conhecida. Porém, hoje eu fui surpreendido por um entendimento novo sobre uma passagem, ou posso dizer, um pouco mais extensa, um entendimento mais extenso sobre uma passagem bíblica. Eu dividi e compartilhar com vocês. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 diz assim: E aconteceu o que? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Quando eu me deparei com esse texto, a gente vê que Jesus principiou uma série de ensinamentos no capítulo 5 e terminou no capítulo 7. Ensinamentos que chocou a multidão. Tanto que a Bíblia diz que a multidão se admirou de sua doutrina. Era a primeira vez que eles recebiam aquela série de revelações divinas sobre a palavra de Deus. Ensinamentos novos, revelações novas, que chocou o entendimento deles, chocou o que eles conheciam até o momento. E quando Jesus finda esse ensinamento no capítulo 7, antes do capítulo 7 ser finalizado, o versículo 29 nos dá um motivo do porquê o ensinamento de Jesus ocasionou tanto impacto no coração daquela multidão. E a Bíblia nos diz assim: porquanto os ensinava com autoridade. A palavra autoridade, todos nós sabemos, provém de um termo grego que significa exousia, que o seu primeiro significado é licença, liberdade. Quando essa multidão ela tinha inúmeros mestres em sua época, que eram os escribas, doutores da lei, fariseus, saduceus, grandes homens que dominavam um conhecimento muito grande da Torá, homens de grandes habilidades no entendimento da palavra de Deus. E quando eles entravam na sinagoga daqueles mestres, eles saíam de lá alegres, porque o mestre que os ensinava tinha habilidade, tinha conhecimento, tinha erudição. E os alunos saíam: nossa, como o nosso professor ensinou muito bem, como o nosso professor tem uma habilidade muito grande de ensinar a palavra de Deus, que coisa linda. Mas logo esta alegria se convertia em decepção. Por quê? Porque quando eles se deparavam com seus mestres fora da aula, fora da sinagoga, eles viam o tamanho da hipocrisia, o tamanho da falsidade, do fingimento religioso deles. Porque tudo quanto eles ensinavam, automaticamente caía por terra, porque quando via ver o caráter deles, era um caráter deformado, era um caráter desviado. E os alunos ficaram chocados: como que pode ensinar tantas revelações de Deus dentro da sinagoga, mas fora ser uma pessoa completamente diferente do que ensinava? E a multidão já estava cansada de ser lubridiada por mestres, por filósofos, por sábios, serem atraídos por um momento de alegria por suas palavras, mas depois sofreu uma decepção tão grande em ver que os seus mestres não acreditavam, não viviam naquilo que eles pregavam. Mas quando eles começaram a ver Jesus no capítulo 5 pregando no Monte das Oliveiras, eles até imaginavam em primeira instância, dizendo: deve ser mais um mestre que quer nos encantar com palavras belas, com sermões bem elaborados. Vai ser algum mestre que está querendo fundar mais um partido religioso, mais um partido dentro do judaísmo. Vai ser algum mestre que quer ter ganho com seus discípulos. Mas mesmo assim a curiosidade foi mais alta, eles paravam para ouvir Jesus. Quando eles paravam para ouvir Jesus, eles foram bombardeados por uma revelação que jamais eles tinham visto. Eles saíam de lá exuberantes. Eles saíam de lá atônitos, eles saíam de lá como pisando nas nuvens. Era a primeira vez que o ensinamento mexia com a alma deles. É a primeira vez que o ensinamento da lei de Deus modificava algo dentro do coração deles. E ao fazer isso,
A Bíblia nos dá razão, por quê? Porque Jesus tinha autoridade, licença, liberdade para ensinar o que ensinava. E aonde estava essa legitimidade de Jesus para ensinar? Estava no seu caráter. Porque quando os seus discípulos ouviam Jesus pregando, era o mesmo Jesus quando encontrava com ele nas aldeias, pregando e ensinando. Jesus tinha uma pregação vinculada ao seu caráter. O que significa isso? Tudo quanto ele pregava, ele vivia. Ele transformava a sua pregação em palavras vivas. É a primeira vez que os discípulos se deparavam com um mestre de verdade. Era um mestre que acreditava no que vivia, experimentava o que vivia. O mesmo Jesus em cima do Monte das Oliveiras, que transformou o monte em púlpito, era o mesmo mestre fora do Monte das Oliveiras. Tudo que Jesus pregava, ele vivia. Ele realmente acreditava naquilo que pregava. E a multidão percebeu essa peculiaridade de Jesus. Calma aí, esse Jesus é diferente. Ele prega, ele ensina, mas ele vive, ele pratica. E quantas pessoas pregam no púlpito, mas quando descem do púlpito se transformam em outras pessoas. A palavra hipocrisia vem do termo hipócritos, que era dada aos profissionais, os atores de teatro na época grega. E eram chamados de hipócritas, por quê? Porque os atores tinham que viver uma outra personalidade, E isso era o quê? O fingimento, a pessoa que no palco é uma coisa, mas fora do palco é outra pessoa. E Deus não chamou pregadores para ser atores. Deus não chamou a igreja para ser criadoras, produtoras de atores. Que no púlpito é uma coisa, fora dele é outro. E a autoridade de Jesus estava se ele tinha licença, ele tinha liberdade para ensinar aquilo que ele ensinava, porque ele vivia o que ensinava. E quantos de nós temos que ter essa autoridade, licença para ensinar a palavra de Deus? E sabe como você tem licença, liberdade para ensinar a palavra de Deus? Quando você antes vive o que prega. Isso vai impactar na multidão. Isso vai fazer com que a sua pregação ela surta o efeito que ela precisava fazer, realizar. Nós estamos diante de uma multidão que falou que ficou porque ele pregou com autoridade. Ou seja, quando eles olhavam para Jesus, eles enxergavam que Jesus não era só um mestre de belas palavras, um filósofo, um sábio, um reformador, não. Ele era de um mestre que vivia o que pregava. Se ele pregou amor, ele viveu amor. Se ele pregou a paz, ele viveu a paz. Se ele pregou perdão, ele viveu o perdão. E Deus está, nesses últimos dias, convocando pregadores com essa autoridade. Pregação tem que estar vinculado ao caráter. Pregação sem caráter é hipocrisia. E nós devemos expulsar no meio de nós a hipocrisia. Devemos começar a ensinar com autoridade. O que é com autoridade? Ensinar com a vida, ensinar com a postura, ensinar com o comportamento, ensinar com atitudes. E Jesus conquistou a multidão nesta característica. Ele viveu o que pregou, chocou a multidão. É a primeira vez que a multidão se depara com um mestre não interesseiro, um fingido, mas um mestre verdadeiro. Pregador, pastor, quer ter autoridade na sua mensagem? Vincula ela com o seu caráter. Tenha caráter. Tenha postura de um cristão. Porque quando você ensinar, as pessoas vão se dobrar. A alma das pessoas vão se dobrar diante da sua mensagem. E vai chamar a atenção de multidão. Segunda característica da autoridade segundo significado é poder, habilidade, capacidade. Os discípulos viam que as palavras de Jesus não eram só um ensinamento filosófico, não era só um ensinamento ideológico, eram palavras carregadas de poder, eram palavras carregadas de habilidades de cura,
Palavras, com habilidades de transformação. Quando Jesus pregava, ele testemunhava o valor verdadeiro da sua pregação com os seus sinais que marcavam a autenticidade das suas palavras. Nós estamos falando que quando Jesus pregava, as pessoas, além de sentirem por dentro uma transformação, uma modificação muito grande, eles também viam aquelas palavras se materializando em milagres, em poder, em curas. Nós vemos aqui uma multidão que estava seguindo o mestre, que não só pregava, mas deixava um rastro de milagre com as suas palavras. O que nós estamos dizendo aqui, temos séries de versículos bíblicos que nos diz que a igreja do Senhor tem poder de pregar e fazer as coisas acontecerem. A igreja do Senhor foi-lhe dado a eles poder de pregar e deixar um rastro de sinal e milagre, cooperando com eles, com sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia nos ensina múltiplas vezes que os discípulos, ao pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor cooperou com eles, testificou, confirmou as suas palavras através de sinais, prodígios e maravilhas. E isso estava o diferencial de Jesus. Jesus pregava, mas depois vinha uma enxurrada de milagres que bombardeava a multidão. Pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertadas. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos resgatar o poder em nossas pregações. Poder de cura, poder de transformação, poder de libertação. Nós precisamos que a igreja pregue e deixe com ela um rastro, pisadas de milagres e prodígio. E o diferencial de Jesus, isso os escribas só pregavam, davam uma boa filosofia, ideologia, uma boa visão sobre a passagem bíblica, mas nada ouviam. Mas Jesus deixava evidências da autenticidade da sua palavra. Jesus deixava fatos que cooperavam na legitimidade das suas palavras. Nós temos que resgatar essas duas autoridades. Primeiro, pregação vinculada ao caráter. Segundo, pregação vinculada ao poder. Jesus tinha capacidade de trazer as virtudes do mundo espiritual para o mundo físico, através simplesmente da palavra. E Jesus nos deixou essa autoridade, falando: em meu nome farão isso. Vocês vão reproduzir esses milagres e até maiores. Estamos vivendo uma época da escassez, da ausência dos milagres. Nós não podemos desvalorizar a importância, o efeito que um milagre verdadeiro de Deus pode ocasionar no coração de um incrédulo. Mas isso tem que partir da mensagem da igreja. A palavra é que causa o milagre. A palavra é que efetua o milagre. É a palavra que dá vida ao milagre. Se nossas pregações não estiverem reproduzindo milagres, pouco nós vamos convencer. Não estou falando que a palavra depende do milagre. Milagre que depende da palavra. Então, não temos que clamar somente por um sobrenatural sem palavra, não. Porque a palavra não depende de milagre, mas o milagre depende da palavra. Significa isso, vamos resgatar essa autoridade, vamos resgatar esse poder, vamos resgatar essa capacidade de pregar e ver Deus cooperando conosco através de sinais, prodígios e maravilhas. A primeira lição que eu aprendo na autoridade de Jesus é que ele pregava vinculado com caráter. Pregação sem caráter é hipocrisia. E pregação vinculada aos milagres. Que o Senhor Jesus venha nos dar essa autoridade. Primeiramente, pregador que não prega com caráter precisa aceitar Jesus de novo. Pastor que não ensina com caráter precisa aceitar o Evangelho de novo. Não foi transformado. Não foi verdadeiramente convencido e convertido por aquilo que ele realmente está pregando. Pregação sem caráter torna o pregador um falsário, um charlatão. Uma pregação sem estar vinculada ao caráter torna o pastor uma grande tendência a ser lobo.
pregação sem milagre, sem poder, sem evidência, sem fatos, torna uma mensagem vazia. Então, que nós possamos resgatar e nós possamos chamar a atenção da multidão com o nosso caráter e chamar a atenção da multidão com o poder de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos faça viver esta palavra, nos faça realmente experimentar o poder deste ensinamento e possa ser verdadeiro o versículo 28 e 29 do capítulo 7 sobre a igreja do Senhor nos últimos dias. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.